Há pouco mais de 4 anos eu comecei a montar um material sobre os primeiros 11 capítulos do livro do Gênesis, com foco na literalidade daquela narrativa, sem deixar de lado o caminho da tradição. Então, sempre que possível, eu vou estar apontando para o que a igreja orienta. E vou estar dividindo um pouco desse material. Mas antes de começar propriamente esses vídeos, eu me propus a falar neste vídeo sobre a dificuldade que encontramos de falar sobre Deus hoje. Aí mostrar um pouco de como isso se deu para poder colocar as bases, digamos assim, para a gente seguir dos próximos vídeos. Então, eu queria falar hoje sobre uma disciplina chamada Teodiceia, que estuda a questão da resposta de Deus ao mal no mundo. É uma espécie de defesa de Deus, se bem que Deus não precisa de defesa. Porque durante o Iluminismo, um sistema filosófico do século XVIII, surgiram ali as primeiras críticas a respeito da existência de Deus e sua bondade. E desses pensadores, desses expoentes, foi Voltaire, que diante de um terremoto em Lisboa, em 1755, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, ele formulou a seguinte pergunta: ou Deus quis impedir o mal e não pode, ou pode e não quis, ou nem mesmo quis e nem pode. Se quis e não pode, não é Deus. Se pode e não quis, não é bom. Se quer e pode, qual é a origem de todos os males? Então, nenhuma ideia do que eu vou falar aqui é original, ou seja, toda essa reflexão que eu vou fazer aqui e apontar para esse curso na realidade, extraída de uma coleção de livros chamada Amateca, Associação Teológica de Manuais, um livro de Norbert Fischer, 390 páginas, ali, em que ele estuda alguns pontos, o perguntante, ou seja, o homem, ele estuda o homem, ele estuda a pergunta, a possibilidade dessa pergunta, Deus, falar sobre Deus, e o perguntado, Deus, né? Então ele vai fazer uma abordagem ali sobre esses pontos e tem mais outras coisas que ele aborda. É porque é muito difícil falar nos dias de hoje a respeito desse tema, porque de Descartes para cá a interpretação ficou no emaranhado do sujeito, né? Tudo. Então você não consegue falar de Deus partindo de como os filósofos antigos partiam, do mundo lá fora, do cosmos. Hoje, para você falar de Deus, você tem que partir do homem concreto, né? Partir do homem, não tem jeito. E esse curso, ele faz exatamente isso, né? Porque, na realidade, o problema nesse sentido, não são os ateus, são os agnósticos. Porque o problema com os ateus é um problema intelectual. Já com os agnósticos, o problema é existencial. Entendeu? Porque a abordagem filosófica que os ateus fazem é bastante deficitária. Nesse curso, ele mostra exatamente isso. O que pessoas como Richard Dawkins, por exemplo, formula. É muito bacana. Mas aqui o que eu queria deixar como reflexão, para partir para o próximo ponto, é exatamente essa dificuldade do agnosticismo, né? O ateísmo se torna um mal menor diante do agnosticismo. Por quê? Porque o que acontece? O agnosticismo gera um problema existencial porque as pessoas acham que não podem saber sobre Deus. Deus é indiferente, que ele exista, né? Ou não existe, isso não vai mudar nada na minha vida, certo? É meio que existe um astrônomo, né? É bem conhecido esse relato,
ou matemático, não lembro bem, que ele explicando o funcionamento ali dos planetas, do cosmos, a Napoleão, né, como funcionava, Napoleão olha para ele e fala, sim, mas e Deus? E ele fala uma frase, não há possibilidade dessa hipótese. Não vejo possibilidade para essa hipótese. Ou seja, como se Deus fosse uma hipótese, entendeu? Não altera nada em nossa vida, tá? Isso é indiferente. E esse curso ele vai realmente mostrar isso, né? Ou seja, ele vai mostrar que Deus existindo ou Deus não existindo, isso muda a nossa vida e muda muito. Então há essa dificuldade de falar sobre metafísica no meio acadêmico. Hoje em dia já não se falam mais. O estudo de teodiceia hoje passou a ser uma coisa desnecessária. Se fala mais no estudo de filosofia das religiões, fenomenologia religiosa. Há uma encíclica do Papa Bento XVI, uma encíclica social, Caritas in Veritate, que ele postura que deveríamos fundar toda a base ética, moral, social em realidades metafísicas. Isso é verdade. Só que o problema é que ninguém faz mais isso. Já não ensinam isso. O que ensinam é uma atitude religiosa do homem. Então, como falar de Deus se só ensinam o homem, a atitude do homem? Então, parece que hoje em dia as pessoas já não têm mais o direito de perguntar sobre Deus, de falar sobre Deus. Parece que a única coisa que é permitida hoje em dia é você ser ateu ou agnóstico. Ou você é ateu, e essa seria a posição ideal dos grandes sábios. Ou se você não for forte o suficiente para ser ateu, ao menos admita que você não sabe nada sobre Deus. Porque não é possível conhecimento a respeito de Deus. O que você tem, na verdade, é a sua religiãozinha, que tem mais coisas fantasiosas do que a coisa empírica. É mais ou menos aquela realidade do elefante e os 5 cegos. Foram lá, puseram um elefante, pegaram 5 cegos. Um cego foi lá, pegou na tromba do elefante. O outro cego pegou na perna. Depois o outro pegou no dente de marfim. O outro pegou a orelha, o outro o rabinho. E eles começaram a discutir. O que pegou na orelha disse, nossa, parece uma folha de papel, né? Um couro. O cara que pegou o dente de marfim disse, não, você está errado, é duro. O cara que pegou o rabinho, duro que nada, é felpudo, né? É molinho. Então, cada um deu sua opinião e a moral da história é que na realidade não existe nada disso. Deus não é uma realidade única, cada um tem o seu pensamento a respeito de Deus. Não adianta você ficar discutindo sobre religião, porque embora Deus pareça tudo isso, ele não é o que cada um acha que é, e aí vai arrumar confusão, a sua opinião não é relevante. O que você tem que ter é aquele pensamento da pluralidade religiosa, onde tudo está certo, entendeu? Então, isso é muito complicado. Porque, na realidade, qual é a consequência prática disso? É que torna a religião um ato privado seu. Então, você tem que entrar no seu quarto, ficar no seu cantinho, e isso não traz nenhum bem. Você tem que ficar lá no seu cantinho, isso não vai trazer prática nenhuma. Na verdade, o que você vai estar trazendo é brigar, como o exemplo dos 5 cegos do elefante. Então, fique no seu canto para não arrumar uma desordem social. E se quisermos a paz, a única paz que é possível é a paz do ateísmo e do agnosticismo. Esse é o mundo em que a gente vive hoje. A pergunta é se esse mundo é humano.
Se esse mundo está pedindo de nós que nos reduzamos a bestas, a seres irracionais. Essa é a grande pergunta. Então a gente precisa falar sobre Deus de modo filosófico. Precisamos pensar filosoficamente a respeito de Deus. E a primeira dificuldade que encontramos é a objeção de Kant no seu livro A Crítica da Razão Pura, a segunda edição alemã. Aqui na página 86, Kant diz que não é possível perguntar a respeito de Deus porque só é possível o conhecimento empírico, né? Ele fez uma crítica à razão pura, a razão teórica pura, dizendo que não existe a razão teórica pura, só existe a razão teórica empírica. Para entender o pensamento de Kant, ele fez duas obras, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. Fez a crítica do juízo, mas o que é isso? É que para Kant é o seguinte: a razão teórica busca estudar o que é a coisa, ou seja, o que é o homem. A razão prática busca entender o que fazer para realizar. As pessoas confundem a questão da prática com pura, mas para resumir é assim: o contrário de pura é empírica e o contrário de prática é teórica. Tá? Ou seja, a razão teórica busca o que é. A razão prática, o que fazer para realizar. Por exemplo, a razão teórica, o que é o homem. A razão prática, o que ele deve fazer para ser feliz, por exemplo. Né? E a fonte de conhecimento dessas razões, ela pode ser duas. Ela pode ser pura ou ela pode ser empírica. Tá bom? Então vamos supor, eu posso me perguntar a respeito do homem, né? Que é a razão teórica, o que é o homem, e chegar ao conhecimento de quem ele é verdadeiramente através da experiência empírica, a fonte empírica, ou então posso buscar o conhecimento na minha própria razão, entendeu? Nas minhas ideias inatas, se é que ele existe, com as quais eu já nasci. Veja, por exemplo, o que Descartes faz na sua dúvida metódica. Né? Interessante, esses grandes pensadores, né? Eram cristãos. Kant protestante, Descartes católico, mas prestaram um desserviço. Porque, em vez de ele pegar essas correntes todas chegando, né, iluminismo, aquela coisa, em vez de tratar como a igreja ensina, fé e razão não se contradizem, eles fizeram um pensamento miraculoso, assim, sei lá o que é aquilo, para poder dizer, olha, você não pode falar de Deus porque Deus não é a verdade empírica. Então, você só conhece através da experiência. Quer dizer, olha que pensamento. Então, o que Descartes faz? Né? Na sua dúvida, penso, logo existo. Né? Ele duvida de tudo. Ele duvida se o mundo existe, ele suspeita de tudo. Então, como é que ele vai fazer para provar que o mundo existe? Ele olha para dentro de si. Olha o raciocínio do cara. Ele olha para dentro de si, vê que ele tem uma ideia de Deus, de que Deus existe, e, né, que está aqui na cabeça dele. Ele vê que essa ideia não pode ser produzida, e, portanto, ele já nasceu com a ideia, ou seja, ideia inata. Consequência, Deus existe. Veja, o cara para provar que o mundo existe, quer dizer, para provar que Deus existe, ele precisa provar que o mundo existe. Então, o cara, entendeu? É um pensamento muito... O problema dele é o ponto de partida. Então, eu estou citando esse exemplo aqui, que seja como for, é só para que deixe claro aqui que existem pensamentos que filosóficos, filósofos que postulam isso, a questão das ideias inatas. Então, voltando a Kant. Kant, ele faz uma crítica, ele faz um estudo e diz que, vamos recapitular, existe a razão teórica, ou seja, o que é, e existe a razão prática, o que fazer para realizar.
E cada razão tem duas fontes. A pura, que é, né, digamos assim, a meditação, né, essa busca. E a empírica, que é a prova de laboratório. Então, nessa crítica, né, ele formula 4 possibilidades, né? E ele diz o seguinte, no fechamento do assunto dele, ele diz o seguinte: razão teórica pura, ou seja, a razão teórica, o que é o homem? Se a fonte for pura, ele diz não existe. A parte teórica só existe se for empírica, se for provado no laboratório. Na razão teórica empírica, existe. Tá? Razão prática pura, ou seja, na prática, resultado sim existe. Razão empírica, resultado não existe. Eu não sei se deu para entender, mas o caminho da moral para Kant é contrário ao do estudo da razão. É isso. Ou seja, parece que se contraria. É igual um bando de burros que às vezes falando sobre questões de fé e fala, não, mas não é possível conhecer Deus. Não, isso aí você tem que ter fé. Como se... Cara, o Deus que criou a fé, criou a razão, a ciência, é o mesmo da fé. Não tem que existir essa crise toda não, porque senão complica, né? Complica. Então, Kant ele diz que no conhecimento prático é possível, no teórico não, né? Não é possível conhecer as coisas, senão a partir da experiência, é o que Kant fala. Tem uma frase de Kant que Kant diz o seguinte: 2 coisas me enchem de admiração. O céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Isso está muito claro. O que é o céu estrelado em cima? A teórica. Né? É a razão teórica, empírica. E o que é a lei moral dentro de si? É isso. Imagine que a prática fosse o aprender. A teoria é a parte de estudo. Né? Então ele fala que, com relação à parte de estudo, você só pode aprender o que é empírico. Não existe esse negócio de você... Não existe metafísica para ele. Esse é o problema. E na questão prática, digamos, na prática, ele fala que sim, é possível o puro. Porque na prática, vai do conhecimento popular, alguma coisa nesse sentido, sei lá, ele poderia dizer assim. Né? Só que tem um problema. Kant que queria fazer isso para ajudar, porque na realidade o tema Deus, ele não é um tema empírico, ou seja, não existe provas. Quando se fala em provas da existência de Deus, o que na realidade você está mostrando são ali alguns caminhos, né? Pensamentos que mostram os 3 transcendentais, o bom, o belo e a verdade, que é o que chamamos Deus, enfim. Mas não dá para você querer provar a existência ou não existência de Deus. Não existe isso. Agora, para finalizar o meu raciocínio aqui, meu pensamento, eu poderia fazer uma pergunta a Kant. Olha a fragilidade do raciocínio. Ele fala que para se ter um pensamento, uma razão teórica, que tem as 2 fontes, pura e empírica, ele fala que, ok, razão teórica, existe somente a empírica, não existe a pura. E a razão prática, existe sim a pura e não existe a empírica. Agora, Kant, me diga, qual é a prova do laboratório que você prova que isso é verdade? Não tem. Apresenta a prova aqui de que isso é verdade. Não existe. Ou seja, você está me proibindo de fazer uma coisa que você está fazendo. Ou seja, você é o magistério, você determinou isso, pronto. Mas qual é a prova do laboratório que prova empiricamente que esse pensamento seu é verdade? Entendeu? Então, isso é uma trapaça. Você está trapaceando. Isso não é verdade. Não sei se deu para compreender bem a linha de raciocínio, mas é isso que eu queria transmitir. Então, essa é a base para a gente poder ir para os próximos vídeos, porque há uma grande dificuldade de falar sobre Deus no mundo de hoje. Se tornou algo... Não vale a pena, porque você vai brigar igual aos 5 cegos. Tá bom?
E ele que tentou fazer isso para ajudar, só piorou. Né? Só piorou. Então, não se deve mais falar a respeito de Deus, porque Deus não é provável. Tem que ser uma realidade experimental. Não é bem por aí.